Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O tema do nosso programa de hoje é saúde bucal e a nossa convidada é a doutora Natália Arantes, cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, doutora. Muito prazer, é um privilégio muito grande poder estar contribuindo sobre saúde bucal para todos os nossos telespectadores. Então, vamos começar falando um pouquinho da Vamos. escovação. Qual é o tipo de escova que é o melhor tipo de escova assim para garantir uma saúde, uma higiene bucal adequada? A gente vai no supermercado e vê tanto tipo, cerdas duras, cerdas macias, cerdas ultra macias. Qual é o melhor tipo? É realmente uma dúvida que as pessoas têm, que elas chegam realmente no supermercado e aparecem aquelas grandes opções de escovas, seja as cerdas, o formato das cerdas, Sim. mas o que a gente preconiza? Posso até te mostrar? Pode, claro. O ideal é que seja realmente cerdas macias, para não machucar a gengiva, para não desgastar o esmalte dentário e que as cerdas sejam retas. A gente vê, às vezes, muitos desenhos diferentes nas cerdas, né? Mas para você ter uma higiene adequada, correta, é suficiente que seja cerdas macias, cabeça reta e cabeça pequena também, para você alcançar melhor aquelas áreas mais posteriores também. Ah, muito bom a gente saber, né? Porque é a primeira coisa que a gente tem que saber, qual tipo de escova a gente tem que usar. E assim, às vezes a gente fica com a escova e não sabe quando a gente tem que trocar. De quanto em quanto tempo? Tem um tempo razoável ou é quando a gente vê alguma característica diferente nela? Então, vale a pena vocês observarem. Vou dar aqui duas dicas, dois sinais. Trocar pelo menos a cada 3 meses ou quando você perceber que as cerdas estão começando a abrir, porque tem gente que põe tanta força na escovação que às vezes com menos de 3 meses já começa as cerdas a deformarem. E quando isso acontece, já diminui a eficiência na escovação. E tem uma técnica certinha para a gente escovar o dente? Tem um jeito certo ou cada um faz do jeito que entender melhor? Tem força, não tem força? Você pode ensinar para a gente, se for o caso, até mostrar como é que tem que ser Posso feito? sim, e é importante realmente usar uma técnica correta, porque uma técnica inadequada vai levar problemas, como você não ter um resultado eficiente, desenvolver uma gengivite, ou quem escova com muita força, levar um desgaste do esmalte, começar a fazer uma exposição de raiz. Então, tem várias consequências se você não usar uma técnica adequada. Vamos lá, vou mostrar para vocês. A técnica que a gente recomenda. Aqui está um modelo, tá? Um manequim. Você vai pegar a escova de dente e inclinar ela 45 graus em relação aqui à raiz do dente, vibrar e jogar para baixo. Você vai fazer isso uma média de 10 vezes por cada região, tá? Fazendo toda a frente do dente, vou abrir aqui meu manequim. Você vai fazer a mesma coisa internamente, 45 graus, vibra. A parte interna, você vai fazer esse movimento aqui, tá? E por fim, a face oclusal, aí sim você vai fazer esse movimento de vai e vem. A mesma coisa na região de baixo, tá? 45 graus para cima. Agora, uma dica importante no final da escovação que muita gente esquece, Ariela, é escovar a língua. Você pode usar, por exemplo, eu trouxe aqui o raspador de língua, mas tem gente que tem ânsia de vômito com Sim. raspador, tá? Pode usar a própria escova e higienizar a língua, porque na língua fica uma saburra lingual que às vezes traz um mau hálito. Aí a pessoa fala, escovei tão bem meus dentes, mas parece que eu tô com mau hálito, dá aquela sensação. Então, vale observar se a pessoa está também completando a higiene bucal escovando a língua. Além da escova dental, a gente tem outros requisitos para manter a saúde bucal, não é verdade? Você pode falar um pouquinho sobre fio dental? Vamos falar. Qual é a importância do fio dental? Então, o fio dental ele tem um papel diferente da escova, que é limpar entre os dentes. É muito comum pacientes chegarem no consultório com queixa de cárie entre os dentes, que é bem complexo porque o paciente não vê aquela cárie, porque não usa o fio dental. E muita gente fala, ah, doutora, eu não uso porque quando eu vou passar minha gengiva sangra. Mas se está sangrando é porque não está usando e está desenvolvendo uma gengivite. Então tem que realmente usar o fio dental,
porque ele desempenha um papel diferente da escova e complementa, assim, para uma higiene bucal com eficiência. E qual é o melhor horário para a gente usar? É antes da escovação ou depois da escovação? Então, fio dental eu indico que se use antes da escovação, porque ali você tira todo aquele resto de alimento e a escova vem depois, varrendo, limpando todos os detritos que tiverem na boca. Mais uma coisa, você falou que às vezes as pessoas reclamam que ao usar o fio dental machuca a gengiva. Tem uma Sim. técnica certa para não machucar a gengiva, para não fazer a gengiva sangrar? É muito comum as pessoas quererem passar o fio de uma forma reta, e ali eles se deparam com a papila e machuca realmente a gengiva. É importante que se use em movimento de C, abraçando o dente. Quer que eu mostre no Sim, manequim? quero Vamos. sim. Fio dental, você deve pegar uma média de uns 30 centímetros, tá? Por que que a gente tem que pegar muito? Porque para cada área você vai usar um pedaço novo do fio dental. Então você começa enrolando nos dedos e começa por esse lado limpo. Agora eu precisava que, Você por quer que eu exemplo, segure? você segurasse para mim, abre uma região aqui só para a gente mostrar para o telespectador. Pode ser esse aqui, ó, vamos lá. O que que você tem que fazer? Fazer como se fosse um C, abraçando o dente aqui. Eu tenho um provisório aqui. E volta. E depois você faz o mesmo movimento para o outro dente, abraçando ele aqui. E volta. Então você tem que fazer esse C, contornando um dente, contornando o outro, ao invés de só passar reto, que as pessoas só querem fazer isso Aham, aqui. isso. Entendeu? É Aí o usou mais aquela comum. parte, sujou, enrola mais o dedo e libera uma parte limpa, porque senão você fica passando as bactérias de um dente para o outro. Entendi. Muito bom isso. E vamos lá, tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, que têm aparelhos Sim, ortodônticos. E aí como é que é feito? Elas têm que usar o fio dental também? Tem uma técnica própria? eles têm um pouquinho mais de dificuldade, então exige o passa-fio. Passa-fio é como se fosse uma agulhinha, que ele coloca o fio dental e passa entre o fio ortodôntico. Então é interessante que quem usa aparelho ortodôntico tenha um passa-fio. E assim, a gente vê também no supermercado, assim como a escova, a gente tem alguns tipos diferentes Ah, de fio sim. dental. Tem fio dental, tem fita dental, tem uns que têm sabor ou alguma essência, outros que são chamados de encerados. Tem Sim. alguma diferença? Qual é o melhor tipo? Qual é a diferença entre eles? O bacana do mercado poder oferecer tudo isso é porque pessoas têm necessidades diferentes e específicas. O que que eu recomendo? Quem tem os dentes muito juntinhos, usar um fio dental, que ele é mais fininho. E se ele for encerado, ele vai deslizar mais facilmente entre os dentes, facilitando assim a higienização. Quando o fio dental não é encerado, ele tende em algum ponto ou outro a desfiar. Bem, o que que eu penso? Se o fio dental desfiar, pode ser o sinal também que tem alguma coisa errada, um alerta de procurar um dentista, porque o normal não é desfiar, tá? Agora, quem tem uns dentes um pouquinho mais separado, aí eu recomendo a fita dental, que ela é mais larga, tem uma área de contato maior. Então, vai de acordo com o tipo de dentição que a pessoa tem. E a questão do sabor realmente é só para trazer um charme a mais, né? Hoje em dia tem canela, tem menta, aí vai do gosto mesmo da Exatamente. pessoa. E assim, e o uso de enxaguante, ele é recomendável? A gente vê muito isso, né, assim, tem gente que usa, tem gente que não usa, tem a gente que acha bom, tem gente que não acha bom. Qual é a importância, se tem importância, se só o fio dental e a escovação já bastam ou se é necessário realmente a gente usar o enxaguante bucal? O que que você pode falar sobre isso? O enxaguante bucal, ele desempenha um papel de reduzir o número de bactérias ali, locais, né? Traz um frescor, traz uma limpeza complementar, porque o flúor também ele vai penetrando em áreas que às vezes não foi penetradas, mas é interessante usar pelo menos uma vez por dia, porque ele tem um flúor, vai também prevenir a cárie dentária, vai prevenir gengivites, e aí também a mesma coisa dos mercados, né? Dependendo da necessidade, ele vai escolher um enxaguante bucal de acordo com a necessidade dele, que hoje tem para dentes sensíveis. Então, são uma vasta gama, então a pessoa tem que ver qual a necessidade para fazer a escolha correta. Ah, legal. E, assim, o uso excessivo do enxaguante bucal pode trazer algum prejuízo? É,
tudo que é em excesso, a gente já sabe que alguma coisa não está certo, né? Pode sim mudar um pouquinho a flora bucal. Então, tem que fazer isso de acordo com a recomendação do dentista, usar uma vez por dia, ou se ele recomendar 2 vezes por dia, mas não exceder a isso. E criança pode usar enxaguante bucal? Então, tem que ver também a recomendação do dentista para criança, porque tem enxaguantes bucais que têm uma concentração de flúor mais alta, que às vezes a criança ainda não está pronta para receber aquilo. Ainda mais as crianças pequenas que podem correr o risco de ingerir, né? Que às vezes vem tão aromatizado e a criança quer engolir, né? Quem não conhece a história de uma criança que já quis comer um creme dental de morango? Então isso é Claro, super perigoso, toda não criança é? Já tem quis isso, provar. né? Com E certeza. é um perigo, porque pode desenvolver uma fluorose, uma intoxicação, dependendo do nível de ingestão. Natália, e mais uma pergunta sobre enxaguante bucal. O enxaguante bucal, ele resolve o problema do mau hálito ou ele só disfarça o problema temporariamente? Essa questão do mau hálito, eu falo que dá um assunto grande, porque o enxaguante bucal, ele vai ser eficiente se tiver em dia tudo ok, você fez a sua higiene, você não tem gengivite, você não tem uma causa local bucal assim grande, vai realmente melhorar, vai trazer um hálito fresco, mas se tiver outras causas envolvidas, ele vai apenas camuflar o problema, né? Vai passar aquele efeito e daí a pouco já está sentindo um mau hálito, porque o mau hálito ele tem várias causas. Desde os problemas locais, é muito comum, assim, a grande maioria do mau hálito vem da boca, por uma gengivite, uma higiene inadequada, boca seca, quem tem xerostomia, ou às vezes toma muito medicamento e sente a boca muito seca, quem faz dietas muito prolongadas, fica muito tempo sem comer, tudo isso gera um mau hálito, mas as pessoas tentam despistar, é problema gástrico, já ouviu isso? É problema de Sim, estômago, mas às vezes 5% é do estômago. Então, assim, se realmente for um problema respiratório, estomacal, aí o enxaguante bucal não vai resolver. Se for uma questão que estava precisando realmente escovar o dente, fazer uma boa higiene, com certeza ele vai complementar ali, senão ele vai apenas mascarar o problema. Então, o mau hálito tem que investigar a causa para saber atuar e resolver realmente o problema. e aí nós temos uma outra parte da higiene bucal, que é o creme dental. Sim, muito importante falar. É, a gente vê muitas pessoas falando de quantidade, né? Usam muito ou usam muito pouco. Tem uma quantidade ideal de creme dental para a gente usar na escovação? É, sim, o excesso não é benéfico, não faz diferença. Então, assim, para o adulto, basta uma quantidade equivalente a 1 grão de ervilha. Falar isso as pessoas até assustam, né? Gosta Sim, de, uma bolinha. enquanto não completa a cerda inteira, não fica satisfeito, né? Exato. 1 grão de ervilha é suficiente. E para criança, equivalente a 1 grão de arroz. Principalmente crianças menores de 3 anos, equivalente a 1 grão de arroz. Porque a criança tem o perigo da ingestão, né? Então, isso aí é suficiente. Aí a criança gosta de ficar chupando a escova. É um perigo. E ainda mais nessa fase, às vezes até recomendo o creme dental sem flúor, né, para criança, porque se tem risco de ingestão, torna-se perigoso. E os cremes dentais com carvão ativado, eles são adequados? Eles são realmente bons para higiene bucal? É, criou-se um modismo, né, dos cremes dentais com carvão ativado, não tem muito estudo científico sobre isso, mas o que se sabe, Ariela, é que eles são extremamente abrasivos. Então eles causam, primeiramente, parece que fez aquela limpeza, mas o uso contínuo vai causando um desgaste do esmalte. Então no início você via ali o dente, né, mais limpinho, clarinho, de repente você começa até a ver ele um pouco mais amarelo, porque está desgastando o esmalte, você já começa a enxergar mais a dentina, e assim, eu não recomendo. Em Entendi. resumo, É, se for usar com muita moderação e muito pausado, né? é porque não tem muito estudo ainda e não se vê o benefício do carvão ativado para os dentes. Entendi. E a gente vê no mercado alguns cremes dentais para sensibilidade. E como que eles agem nos dentes? Tem alguma Composição, né? isso, alguma composição, algum benefício real para as pessoas que têm uma sensibilidade? Sim, eles são interessantes. Quem tem sensibilidade, os dentistas, né, em geral, recomenda cremes dentais para dentes sensíveis, porque ele tem realmente, na sua formulação, produtos que vão agir na sensibilidade.
Porque o que que acontece? Quando o dente está sensível, os túbulos dentinários, a gente imagina assim, redondinho mesmo, os túbulos ficam expostos e os canalículos ali na sua frequência, o nervo passa a sensibilidade. Então essa composição tende a obliterar ali esses canalículos e aí melhora a sensibilidade. Como se ele fizesse uma analgesia assim imediata, né? Só que temporária. Se o paciente está sentindo sensibilidade, procure o dentista, porque às vezes pode camuflar que é uma raiz exposta, mas pode estar camuflando realmente algum outro problema. Mas se for só uma questão de sensibilidade de uma raiz exposta, é importante o paciente fazer esse tratamento com cremes dentais para dentes sensíveis. E a gente tem também os cremes dentais branqueadores. Sim, Tem diferença entre eles e os convencionais? Eles podem prejudicar o esmalte do dente também, assim como os de carvão? exatamente. Tem esse modismo dos cremes dentais whitenings, branqueadores, mas se você pegar a fórmula deles, eles têm uma alta concentração de bicarbonato, de sílica, então realmente são muito abrasivos. Eu falo que é como se você fosse passar um sapólio num espelho. Vai arranhar, não vai? Sim, Então o uso contínuo deles também prejudica o esmalte, traz um desgaste, pode levar aí sim à sensibilidade. Você sair de um creme dental whitening e depois já precisar de um para dentes sensíveis. Então entendi. realmente é perigoso. Os tradicionais focam mais na prevenção de cárie, gengivite. Entendi. E é seguro usar o creme dental infantil nos adultos ou o de adultos nas crianças? Então, às vezes o pai quer ali fazer um aproveitamento, né? Tá na pia e mistura tudo. Mas, enfim, o de criança às vezes não tem um flúor suficiente para o creme dental do adulto. Não vai trazer um prejuízo para ele, mas às vezes não é suficiente para dar uma saúde bucal. E já a criança usar o de adulto, querer que a criança quer ser já grande, né? Hoje em dia os Ah, meninos são super precoces, quer usar o creme dental da mamãe. Mas às vezes tem uma quantidade de flúor que a criança ainda não está preparada para receber. Então é importante a criança usar o creme dental infantil e o adulto usar o de adulto. muito bom. Doutora Natália, nós estudamos aqui sobre vários aspectos, né, da saúde bucal. Você tem alguma consideração adicional para os nossos telespectadores? Baseado em tudo que a gente pôde falar aqui, né, de cremes, enxaguatórios, fio, escova, são muitas dúvidas, que cada pessoa tem uma dúvida em particular, e eu coloquei aqui as situações, mas eu recomendo que procure orientação do profissional para saber exatamente, né, o que ele precisa para o caso dele, e leia a bula. A bula é assim, tá todo o segredo ali. A quantidade de flúor, se é ideal. Hoje em dia, por exemplo, os cremes dentais, tem cremes dentais infantis que têm quantidade de flúor altíssima, que é o mesmo de um creme dental de adulto. Pois é. É Então, assustador, você né? tem que saber se você está dando um creme dental infantil para o seu filho numa dosagem de criança. Então, assim, lê a bula, lê a quantidade, o que que tem ali, vai te ajudar também a esclarecer o que que você realmente precisa. E, na dúvida, um profissional vai te ajudar, vai instruir vocês fazerem a melhor escolha. Com isso, a gente encerra um tema de saúde bucal muito importante. Nós vamos ter outros programas sobre saúde bucal. Já vou te convidando para novos temas Vai sobre ser um isso. prazer. E a gente convida você a continuar assistindo conosco os nossos programas, compartilhando nas redes sociais, comentando os temas que vocês desejam ouvir sobre a sua saúde, temas sobre saúde bucal, sobre saúde de forma geral. Convido a vocês, continuem compartilhando, assistindo os nossos programas e convido todos a viverem com saúde.